Olá, vamos juntos, quarta temporada Dromos Talk, diretamente aqui do Colégio Dromos para você. Pensamos com muito carinho gravar aqui da nossa escola, da sua escola, para chegar aí na nossa querida quarta temporada Dromos Talk. E não poderia ser diferente nesse episódio, eu tendo aqui comigo presenças especialíssimas, pessoas muito queridas, amigas minhas, e olha, são verdadeiramente queridas também aqui no Colégio Dromos. Eu tenho comigo aqui, primeiramente, como companheira de bancada, para entrevistar junto comigo, minha amiga, professora Sônia, que é professora de História, super professora de História, também coordenadora do ensino médio aqui do Colégio Dromos. Sônia, muito obrigado, estamos aqui juntos mais uma vez. Bom dia, obrigada. É um prazer estar novamente participando do Dromos Talk e hoje especialmente aí com a nossa professora Adriana. E a professora Adriana, que também é muito querida pelos estudantes. Vou perguntar um pouquinho para ela como é que ela chegou aqui no Dromos, há quanto tempo ela está aqui. Mas olha, eu já sei que ela é um sucesso. Professora Adriana, de língua inglesa, hoje ministrando no 9º ano e em todo o ensino médio. Professora Adriana, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda ao nosso Dromos Talk. Estou muito feliz de você estar aqui, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigada. Já começando, perguntando um pouquinho, você veio aqui para o Dromos, como é que foi essa sua vinda? Foi algo que me surgiu aqui agora. Como é que a professora Adriana veio para o Dromos? Hoje é um sucesso aqui o seu trabalho, os alunos gostam muito de você. Eu friso isso porque é uma verdade. Como é que você veio aqui para o Dromos? Foi uma chegada inesperada, né? O professor que estava anteriormente a mim, ele precisou ir embora de Brasília e aí, por uma indicação, eu acabei chegando ao Dromos, conversando com a Sônia sobre o trabalho do Dromos e o meu trabalho, e acabei ficando. E estou muito feliz. Que legal. E houve uma identificação, né, Sônia? Muito. A Adriana, assim, eu costumo dizer que existem algumas situações que eu entendo assim como um encontro, né? E a Adriana, ela já parecia que era da família Dromos há muito tempo. Ela já chegou, vestiu a camisa, ela entendeu esse processo. E como o Rafael frisou, os meninos adoram, porque a Adriana é muito criativa nas aulas também, e ela transforma o inglês, que às vezes é uma língua complicada, os meninos, né, têm uma certa dificuldade, mas ela transforma isso numa aula muito agradável, muito dinâmica. Olha aí, Adriana, que legal. Que bom ouvir isso, muito bom ouvir isso. E como é que foi? Então, você me disse veio para o Dromos, mas vamos voltar um pouquinho, né? Uhum. Vocação para a docência. Então, como foi esse chamado aí? Eu tenho uma história muito legal em relação a isso. A minha avó materna, ela foi dona de uma escola por uns 60 anos, em Belém. Uau! E foi uma escola conhecida. Ela geriu essa escola por muitos anos, né? E virou uma escola referência na cidade. Então, eu cresci vendo ela fazer esse trabalho. Imagina, 60 anos? Uau! Ela ficou 60 anos. Ela viveu até os 95 anos. Né? Então, ela ficou bastante tempo nesse métier. E eu, desde criança, vendo ela atender pais, conversar com alunos. Ela sempre foi uma pessoa muito responsável e comprometida. Né, e reconhecida pelo trabalho dela. Então, eu acho que a minha grande referência foi essa. Eu acho que foi a minha avó materna. Hoje eu vejo que sim. Você cresceu vendo ela, imagino, professora de origem, isso. Depois dona de uma escola. Dona de escola, fundou a própria escola. Fundou a própria escola e ficou com essa escola por muitos anos. Então, gerações passaram por essa escola. Eu tenho amigos que estudaram lá e os filhos estudaram, né, os pais estudaram. Então, virou uma escola renomada, né, em função de referência, em função do trabalho que ela exercia. Nossa, como a escola tem mesmo esse poder, né, de impactar gerações diferentes. Exato. Isso é muito legal, ainda mais assim, né, com toda essa longevidade. Então, nunca, assim, você desde pequena foi vendo esse exemplo, a sua avó materna. Sim. E isso te marcou, te inspirou. Sim. E você sempre pensou, meu caminho vai ser isso aí. Pela sala de aula, vai ser pela docência. Isso, porque ao contrário de muitas pessoas, a referência da avó é a avó que faz o bolinho, que cozinha. Eu tinha uma avó empresária. Olha só. Então, essa foi uma referência forte para mim. A escola, ela tá dentro de mim, ela não sai de mim. Tudo meu vem de uma escola. Sensacional. Então, por isso eu tô nessa caminhada. E feliz. E realizada, né, Adriana? Realizada. Que é importante. E como a gente se realiza mesmo na escola, né? No nosso propósito, na nossa missão.
mas eu sei que além da docência você também tem a sua especialidade, que é a língua inglesa. Isso. Não sei se lá já tinha toda, a gente vai falar um pouquinho, a gente sabe da importância do inglês hoje globalmente, mas eu não sei, lá quando você foi fazer essa escolha, na tua referência de infância, de adolescência, você já tinha esse norte da língua inglesa, por que a língua inglesa foi a sua escolha? Então, eu fiquei muito na dúvida se eu ia partir para pedagogia, né, ou para letras, para o curso de letras. Mas os meus pais investiram no estudo da língua inglesa desde que eu era criança. E realmente foi uma coisa que eu me apaixonei. Inicialmente parecia ser uma coisa obrigada pelos meus pais, né, porque não tinha escolha, tinha que fazer o curso de idiomas. Mas eu cheguei no curso de idiomas e me apaixonei pelo inglês. Então, quando foi a escolha dessa profissão, eu não tive dúvidas. Eu sabia, inicialmente, um pouco em dúvida em relação à pedagogia de letras, mas sabia que era no ramo de educação. O norte era educação, Era educação, né? eu sabia que era isso. E aí eu enveredei para o curso de letras. E estudei na UNB, né? E foram anos assim. Aí nisso você já tinha ouvido a sua família vindo para Brasília? Sim, minha família já morava em Brasília, a gente veio para cá quando eu tinha 2 anos. E aí depois eu viajei um tempo e quando eu voltei, né, eu já ingressei na UNB e aí segui. Sensacional. E a Adriana, ela tem uma característica, Rafael, que ela incentiva muito. Né? A gente tem o momento aqui do intervalo na sala dos professores e a gente comenta muito sobre isso, né? Essa questão de muitas vezes você não ter o inglês fluente, né? E aí a Adriana tem uns exemplos, ela trabalha com a terceira idade também, ou a melhor idade, ela dá aula e a forma como ela transforma a vida dessas pessoas. O exemplo da mãe dela é uma graça, né? A mãe dela é uma estudiosa de línguas e agora está fazendo francês online. Olha, e é muito legal a forma como isso também traz para todos, né? Não só para o aluno, mas para as pessoas de uma maneira geral, uma nova possibilidade, né? O inglês, uma língua, como o Rafael falou, isso é universal. Hoje, para qualquer livro, filme, música, viagens, né, o inglês norteia tudo isso, né? E a Adriana é uma incentivadora do inglês, gente, de verdade. Obrigada. O inglês, ele é possível para qualquer idade. Isso é fato. Eu achava que não. Ele é possível para qualquer idade. Ah. Ele um ritmo, cada um no seu ritmo, mas ele é possível para qualquer idade. E a minha mãe, ela é um exemplo disso, eu acho, porque ela fez inglês, começou com 65 anos, né? E ela conseguiu se formar, usa o inglês para viagens. Hoje ela faz o francês online, então ela está aprendendo, ela tem 83 anos e está aprendendo a mexer na plataforma, né? Está se familiarizando, mas é possível para qualquer idade. Então, na verdade, qual que é o intuito da língua inglesa? Primeiramente, a comunicação. Não importa a forma como essa comunicação vai se dar, mas a comunicação é o ponto inicial, é o ponto de partida. Comunicação. E daí, qual que é o papel do professor de idiomas? É lapidar essa comunicação, né? De cada um dentro das suas limitações. Então, quando os alunos, às vezes, ou os alunos adultos, eles me perguntam assim, Adriana, que inglês que eu vou falar? O inglês do Brasil, a gente é brasileiro. Nós não somos nativos da língua. Então, a gente vai falar o inglês que é possível dentro da nossa realidade. E se dá a comunicação? Sim, se dá a comunicação. É possível para todas as idades. Perfeito. Duas coisas aí. Uma, a gente tinha, né, muito esse mito aqui. E não era só na questão de uma segunda ou de uma terceira língua, né, mas do aprendizado só poderia acontecer até uma determinada idade. Depois daquilo ali, o nosso cérebro, ele parava, né? Sim. E aí vieram vários estudos, neurociência principalmente, falando da plasticidade do nosso cérebro, da capacidade dele de aprender ao longo da vida inteira. Ainda temos quebrado, esse mito ainda permanece, eu acho que como sociedade a gente tem que avançar. Sim. Mas a língua se destaca quando a gente fala isso, né? Fala até quando por quê? Porque a língua é muito associada a uma coisa que a gente aprende quando é criança, né? Então, uma facilidade, uma né? facilidade. Segundo, mas isso já está se tornando realmente uma coisa do mito. É verdade. E todo mundo pode estudar. Eu acho que vocês falaram uma coisa aqui que para mim faz muito sentido quando eu penso numa segunda, numa terceira língua, é a palavra autonomia, sabe? Exato. Ter acesso. Então hoje, ainda mais hoje, mundo globalizado, a gente sabe,
internet está aí e tem muita coisa boa. É um instrumento como outros tantos que a gente pode usar para o bem. E aí tenho acesso a palestras, tenho livros, então me amplia, né, o meu universo quando eu tenho esse domínio, né? Sim. E a dica que eu dou para qualquer pessoa, né, mas especialmente agora para os nossos alunos, é o que transforme a sua rotina ou faça uma associação da sua rotina com a língua que você está aprendendo. Aham. Né? Então, por que não usar o celular todo em inglês? Por que não colocar o celular todo em Olha inglês? aí. Né? Aham. Anotar palavras que, no caso dos alunos do ensino médio, quando eles estão estudando para o PAS e para o Enem, tem alguma dificuldade nas interpretações de texto, de que não tem que entender o texto todo, mas algumas palavras-chave, e anotar essas palavras, porque a cada 5 palavras aí que você anota, pelo menos umas 2 ou 3, elas ficam gravadas. Vão ficar registradas. Ficam Na registradas. memória ali de longo prazo. Isso. Então é uma forma de você aumentar o seu vocabulário. E realmente o aprendizado de uma língua tem muito a ver com o vocabulário. A gramática é importante? Sim, ela entra como um pano de fundo, né? Mas esse objetivo de colocar a língua no seu dia a dia, na sua rotina, ter isso como objetivo, ajuda muito a desenvolver. E me parece, assim, principalmente falando do inglês, como uma língua que a gente, evidentemente, é utilizada por organismos internacionais, é utilizada amplamente na comunidade científica, então é uma língua que no nosso tempo é presente. Houve o tempo que o francês, por exemplo, era a principal língua, por exemplo, da diplomacia. Sim. Então não se trata de falar, eu mesmo, por exemplo, adoro também estudar francês, não se trata de falar de língua melhor ou pior, isso não existe. Importante. Mais importante, né? Uhum. Se trata do instrumental, daquilo que me dá acesso ao mundo. Mas parece que quando a gente está estudando a língua, a gente fica mais envergonhado. E quando, vamos dizer, eu vou lá pegar a matemática, se eu erro na matemática, parece que aquilo ali fica... Eu fico mais confortável. Mas com a língua eu tenho medo de arriscar, parece. Não é isso? Eu acho que isso é uma das coisas principais a se quebrar no aluno, né? O que o aluno precisa se permitir quebrar, esvair disso, né? Dizer assim, não, eu posso falar, né? E eu vou falar e é falando que eu vou treinando e vou exercitando. E se eu errar, tá tudo bem, faz parte do processo, né? Verdade. E aí que entra a história de se comunicar. E qual inglês que a gente fala, qual francês que a gente fala, mas o nosso inglês e o nosso francês, o brasileiro. Eu adorei esse conceito. Como nós não somos native speakers, né? Então a gente fala o inglês que é possível para a nossa cultura, para o nosso idioma, né? De acordo com a nossa língua mãe. Na verdade é isso. E o bacana que você falou, Rafael, é que a gente percebe que, por exemplo, quando tem um trabalho em inglês que eles têm que apresentar, os alunos têm que apresentar esse trabalho em sala, eles têm muito essa ideia aí. Eu tô com vergonha, eu vou errar, e aí como é que vai ser? E eu acho que esse papel do professor, enquanto quebrar esse muro, né, e dizer assim, olha, é passível de errar mesmo. Sim. E a gente está aqui para isso. E uma coisa bacana que também eu acho que traz essa flexibilidade é quando a Adriana, por exemplo, ela tem algumas aulas que ela trabalha receita. Sim. Né? Ela estava fazendo um trabalho desse com o 9º ano, né? Então você vê, a receita que vai fazer um biscoito, um bolo em casa. E um dia a gente batendo um papo, eu dizendo para ela que quando eu estava fazendo inglês no Centro de Línguas, eu não esqueci de um professor cuja prova final do curso, ele ao invés de dar uma prova mesmo, ele nos fez cantar uma música. Olha aí. E eu falei para ela, eu nunca mais esqueci a música. Ela toca no rádio, eu aumento, canto, por quê? Era uma forma, inclusive, dele estar trabalhando isso. Sim. Né? Essa flexibilidade, tirar um pouco dessa timidez, do medo. É muito interessante essa prática, né? De jogar para outros caminhos a prática do inglês. É isso. Sem ser só a gramática, o exercício, o livro. Sim, né? É isso. É primeiro soltar para a comunicação e depois o professor lapidar, né? No que é possível. E cada um vai ser lapidado dentro das suas limitações. E eu tenho admirado muito esse trabalho, como a professora Soraya colocou, que vocês têm feito, né? Você nas suas séries, temos as professoras também, no nosso programa bilíngue, que está acontecendo este ano, e é esse lado prático, né? Você sei que fez aqui, eu vou contar, né? Uma mousse de limão, que foi um sucesso aqui, com a receita toda em inglês. Sim. Ele proporciona isso com os nossos parceiros,
Temos um material também que é muito voltado para isso. Projetos de, como você fez, culinária, né? A mousse de limão fez sucesso aqui na escola. História, ciências, geografia. Então eu saio daquele modelão clássico da gramática, que é mais áspero, mais difícil para o aluno mesmo, e que a gente às vezes se pergunta até por que tantas vezes aí ao longo da história se iniciava com a gramática, sendo que a gente pode começar com o projeto, com o dia a dia, e aprender o vocabulário que é pertinente, né? A gente teve, por exemplo, um projeto aqui do Water Cycle, né? Então o ciclo da água, e aí os alunos fazem o experimento do ciclo da água e aprendem o vocabulário relacionado a isso. Porque antigamente era isso, era muito estrutural. A gente tinha lá, começava a aula com o verbo to be, né? E nunca saía desse verbo to be. O que acontece hoje? Os alunos que têm dificuldade ou acham que têm dificuldade, porque na maioria eles acham que têm, porque eles querem falar um inglês perfeito. Eles querem falar o inglês... Se cobram, né? Eles se cobram muito. O inglês igual do ator do filme, da série que eles assistem. Né? Que eles chegam muito próximos. O aluno brasileiro, ele é um dos alunos que melhor se aproxima da língua. Olha aí. Por incrível que pareça. Maravilhoso isso, né? Mas aí o que acontece com essa estruturação? Acontecia com essa estruturação. O aluno não se interessava, porque ele não via a funcionalidade disso, né? Hoje, quando a gente monta e a gente faz os projetos, como eu fiz e como as minhas colegas, né, de equipe fazem, os alunos, eles percebem não só a utilidade daquilo, e é engraçado que mesmo não sabendo, não conhecendo muito vocabulário, na hora que eles pesquisam para fazer essa atividade, eles acabam agregando um vocabulário interessante, que tem como referência o trabalho que eles estão fazendo. Então, por exemplo, no ensino médio, eles fizeram umas tirinhas. Eles veem tantas tirinhas no PAS e no Enem, mas eles nunca produziram uma tirinha. Olha só. Então, eles fizeram a sua própria tirinha. E como é que eu vou fazer isso? Aí a gente dá umas ideias, claro, né? O que eles podem utilizar? O Canva, por exemplo, né? Aí tem a parte tecnológica, que eles são muito melhores do que eu nesse sentido. Aí eles voam. Né? E aí eles vão longe. E aí as ideias. Então, eles entenderam que eles conseguem criar a sua própria tirinha. Fica muito mais fácil para você entender um texto no Enem e no PAS, quando você cria a sua própria tirinha. Então você vê que aí você já conseguiu, inclusive, desmistificar essa questão, por exemplo, na prova do PAS e na prova do Enem. Exatamente. Essa vivência dele com isso, né, já traz para ele uma segurança dentro desse processo de prova no dia. É verdade, é isso. Essa é a ideia. A ideia primeiro é isso, é que o aluno, qualquer aluno, não só o aluno Dromos, né, mas o aluno da melhor idade, que queira aprender a língua, que primeiro ele se sinta confortável. É claro que você vai aprender a língua que você sente melhor. Se você gosta mais de francês, então estude francês. Se é o espanhol. Mas essa nova geração, eles nascem com inglês, eles são já quase que nativos, né? Eles são os digital native, que a gente chama. Né? Porque a minha geração, por exemplo, a gente era immigrant, né? E agora eles são digital. Eles abrem os olhos e eles veem um celular, veem um tablet. Então isso, claro que isso facilita muito, né? E eu acho que a tendência é só melhorar. O ensino bilíngue nas escolas tem crescido muito. É verdade. E eu acho que o Dromos, eu me incluo, claro, aqui na escola, o nosso trabalho vai chegar muito longe e rápido. Olha aí. Eu tenho a impressão que sim, que vai chegar rápido. E uma questão também que eu entendo, Adriana, é que os nossos alunos, né, ou os jovens também, eles buscam muita alternativa de fazer não só o intercâmbio, mas também de morar fora. Sim. Né? Então eu entendo que quando você fala sobre essa perspectiva dessa geração, eles têm muito isso. A gente tem um exemplo, né, da Mariana Siqueira, né? Verdade. Nossa aluna recentemente. Que ela passou na Universidade do Arizona, está indo embora. Então, assim, ela vai estudar, mas provavelmente, como os pais e ela mesmo indica, ela quer permanecer. Verdade. Então, é fato que eles necessitam realmente de ter o inglês, né? E de saber exatamente o que você está falando, né? Transitar, né, por todos os caminhos aí. E eu tenho uma dica. Intercâmbio é para todas as idades. Se você tem 70 anos, 60 anos, se você quiser fazer um intercâmbio, você tem como. Muito bom. Você passa um mês numa casa de família,
vai para a escola ou fica na acomodação da universidade. Então, qualquer pessoa um casal que decida fazer um intercâmbio, o que vai acontecer é que cada um vai ficar numa casa, para não terem um contato, mas vão se encontrar na escola. Então, é possível em qualquer idade. Tem programas de voluntariado também em países de língua inglesa, também, que é né? possível. Você Então, alia, né, o social com o aprendizado da língua. então eu convido a todos de qualquer idade a começarem a estudar o inglês. São estratégias. E nós temos as séries também. Séries aí, os Sim, streamings, né, estão bombando, Sim. as plataformas. E eu vejo que na sua fala, Adriana, tem sempre aquela... Você precisa também tirar a cachola da zona de conforto, não é Sim, verdade? E sim. eu acho que a série é uma forma bacana de fazer isso, divertida, né? Porque você já gosta daquele assunto, está assistindo a série, e aí você pode utilizar, não pode, para aprender? Útil ao agradável, né? Útil ao Pode. agradável. Quando os alunos me perguntam, às vezes, os alunos do ensino médio, às vezes fazem essa pergunta. Ah, você me indica uma série? Eu falo, qual é a série que você gosta? Qual é o que te atrai? Porque também eu não vou assistir uma série de suspense se eu não gosto de suspense, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, procurar a série que o assunto te interessa. Porque a partir daquela série, você vai assistir qualquer outra e o entendimento naturalmente vai vir. O próprio interesse vai despertar o cérebro para aprender, né? Isso, é isso. Adriana, me diz uma coisa. Teria umas dicas para o PAS e Enem, para os nossos alunos, que você diria assim, um norte para que eles possam, né, ter uma facilidade ou uma tranquilidade maior na hora da prova? Qual é a dica? Aumentar a leitura, tá? Então, inclusive, o aluno do segundo ano, o Luca Valadão, ele me pediu essa dica. O que eu fiz? Emprestei um livro para ele. Fantástico. Ele começou a ler, e então qual foi a resposta que ele me deu quando eu perguntei? Eu acho interessante depois até a gente conversar com ele sobre isso. Ele falou para mim assim, eu perguntei, quando você começou a ler o livro, você teve que ficar procurando palavras, porque eles têm muito essa coisa do Google, né? E às vezes nem é preciso. E ele falou que não, que a leitura foi fluida. Pelo contexto? E eu não tive essa resposta só dele, eu tive a resposta da mãe dele. Uau. Quando a mãe chegou para mim, na última reunião, e falou o seguinte, Adriana, ele fala agora que ele está começando a entender o que está sendo falado. Nossa, isso é incrível. Isso é incrível. Então ele começou a ler um livro, ele está lendo um livro que é um clássico, que é o Billy Elliot, literatura inglesa, né, que é uma história muito interessante. E aí eu já falei para ele, quando acabar esse eu já tenho outro para te emprestar. Né? Então eu acho que é isso, é incentivá-los a ler. Quanto mais leitura eles fizerem, e claro, o trabalho do texto, orientação de como ler esses textos, isso a gente faz na sala de aula. Mas a leitura é fundamental para esses alunos que vão fazer prova do PAS e o Enem. Sensacional. E eu quero também, assim, não posso deixar de fazer essa pergunta para você, Adriana. A gente está falando da parte do conteúdo, das estratégias, mas de aprendizado objetivo, mas eu também queria te perguntar assim, sei que você é muito querida pelos estudantes, então queria te perguntar um pouco desse lado socioemocional do professor, da relação com o aluno, dessa interação com a sala de aula. Entendi. Qual que é o segredo, ou quais os segredos para ter essa aceitação que você teve, né, tão imediata dos estudantes, de gostarem, né? Você entrou no meio do processo, como você mesmo citou, porque o nosso colega, nosso amigo, foi embora. Foi ganhar o além-mar, né? Literalmente o além-mar, né? Porque foi a Portugal. E aí você veio, que é um desafio, sempre um professor que assumiu uma turma que está em andamento. Talvez você em casa não conheça tão bem esse processo, mas o professor é sempre um desafio, que está assumindo um trabalho de um colega que foi deixado ali num ponto e precisa terminar o conteúdo, como a gente usa aqui, fala na escola. Como é? O que a gente pode dar de dica assim, para os colegas também, professores, sobre isso? Olha, eu tenho me perguntado muito, eu tenho feito essa pergunta, porque o seguinte, hoje tem esse mito, né, do adolescente ele ter a bad reputation, né, eles têm a má reputação, né? Então o adolescente, ele não presta atenção no que você fala, ele só fica no celular, enfim. Mas em contrapartida, foi muito tranquilo vir para o Dromos. Eu quero frisar isso, frisar isso. Os alunos do Dromos são muito queridos. Eu fui muito bem acolhida. Eu talvez não tenha sido tão bem acolhida em outras escolas como eu fui aqui. Isso.
Então, eu quero deixar isso assim, Bacana, obrigado, eu Adriana. quero deixar essa minha observação, porque eu acho importante. E eu falo isso para eles em sala. Eu falo Joia. para eles, olha, eu fui bem acolhida, então isso também reflete o meu trabalho, né? Porque eu venho com mais disposição, trabalho mais feliz. Eles dão trabalho? Não, como qualquer adolescente, né? Mas eu entendo, eu tenho esse entendimento melhor. Eu acho que eu sou uma professora mais calma aqui no Dromos. Eu acho que eu sou, menos estressada. Eu acho que eu sou. Então, eu acho que também tem a ver muito com a comunidade em que a gente trabalha. Perfeito. O ambiente, né, fundamental. O ambiente colabora, ele é essencial. E novamente, né, recaindo sobre essa questão do acolhimento. Quanto que isso é importante, é uma marca, né, do Dromos, porque quando a gente fala em acolhimento, a gente pensa no aluno, né? Os alunos aqui, os que vêm de fora, eles entram, passam um tempo, você olha e fala assim, gente, mas esse menino já estava aqui há um tempo, né? Porque ele já está integrado. Então você vê que o acolhimento não é uma característica apenas do aluno, né? Mas você falou sobre o acolhimento aqui dentro, né? E isso é muito importante. E a Adriana, ela, como eu disse, ela circulou muito bem. Essa transição do nosso colega para ela foi muito tranquila. E como o Rafael disse, você pegou quase já no final, né? Setembro, outubro, mais ou menos, não foi? Outubro, então você vê, já estava quase no final do processo. E desafio de concluir, né? Desafio. Concluiu brilhantemente e aí já com a gente aqui nesse ano. Olha, o papo, quando ele é bom, ele passa rápido. Sim. Né? E aqui para mim voou. Foi ótimo. Não é nem rápido, foi muito bom. Foi muito rápido. Foi muito bom. Né? Mas eu queria, com os meus agradecimentos pela presença de vocês aqui, é muito bom estar aqui com vocês no Dromos Talk, eu fico muito feliz, uma alegria, uma realização para mim, saibam disso. Deixar aqui espaço, professora Sônia, e depois também você, Adriana, com muito carinho também, estando aqui com a gente. As considerações finais, o que vocês também gostariam de deixar registrado, nossa comunidade maravilhosa que nos assiste. Agradecer, como mais uma vez, estar aqui, né, dizer que a educação, ela sempre é um desafio, mas quando você tem um desafio e tem um grupo, tem uma equipe coesa, parceira, né, que veste realmente a camisa, esse caminho é muito fácil. Sensacional. É muito tranquilo, ele é suave, ele é gratificante. Então, agradecer a todos, né, pela confiança e a você, Adriana, por estar aqui conosco e contribuir de maneira ímpar para o crescimento aí dos nossos alunos. Eu que agradeço. Eu também quero agradecer a oportunidade, né, de poder falar isso aqui para vocês, né, para a nossa comunidade. E dizer o seguinte, que quando eu falei que eu fui muito bem acolhida, não é porque os alunos eles são legais, porque eles fazem tudo o que eles querem, não. Ao contrário, tem muitas regras na escola. E talvez isso seja o ponto primordial dessa escola. Então, eles têm regras, eles não fazem o que eles querem, eles nos respeitam, eles são obrigados a nos respeitar. E isso eu também devo a você, Sônia, como, né, a coordenadora que coordena esse trabalho, que eu acho isso incrível. E eu falo isso na minha casa. Uau. Eu falo na minha casa. Então, às vezes, até minha mãe, ela fica lá, meu ouvinte, minha mãe não é da área de educação, para tristeza da mãe dela, ela não é da área de educação. Mas aí pelo menos você coroou aí a história. Ela gosta de ouvir as histórias, então eu acho que é por aí, esse é o ponto. Eles não fazem o que eles querem, eles têm regras, a escola tem regras, mas a escola também incentiva os alunos a serem educados, a gente trabalha para isso, Verdade. A serem educados, a nos ouvirem e a serem ouvidos também, porque eles também são ouvidos em muitos momentos. Também é importante. E esse trabalho em conjunto é o que chega nesse resultado. Que maravilha, muito bem colocado. É possível a gente chegar nesse equilíbrio. Sim. Ter acolhimento, ter disciplina também quando é Exatamente. necessário e fazer uma educação de alta qualidade, né? Chegar nisso, né? É isso. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado, Sônia, e obrigado a você que nos acompanhou, o Dromos Talk está com tudo nessa 4ª temporada, estamos fazendo aqui do Colégio Dromos para você com muito carinho. Continue conosco na nossa série, olha, muitos convidados especiais, bate-papo de altíssima qualidade, como você viu aqui. Vamos juntos.